Porque o que acontece? Não é proibido que se pegue um texto, a parte B de um versículo, para se fazer uma pregação. Agora, o que é necessário é que, se você pegou aquele texto, você vai ter que usar as ferramentas hermenêuticas para que tudo o que você falar à igreja esteja embasado nas escrituras de uma forma robusta. Então, por exemplo, eu posso pegar um texto só para criar ali a gente fala um punch, né? Só para criar ali um impacto nas pessoas. Eu posso pegar uma parte B de um texto que fala sobre salvação. E aí eu vou discorrer ao longo das escrituras sobre salvação. Vou falar do plano da salvação, vou falar do tema central da Bíblia, vou falar da justificação, vou falar do sacrifício vicário. Ok. Agora, o problema é quando a pessoa pega ali o texto, a parte B do versículo, salvação. E aí o camarada fecha a Bíblia e vai no caminho dele. E começa a falar ali: olha, para você ser salvo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, você tem que ir a tal lugar, você precisa ter uma experiência de ir em Israel, em Jerusalém, porque é lá, entende? Lá é o local da salvação. Jesus veio para os judeus, então você precisa adotar práticas do judaísmo para você ser salvo, você tem que se circuncidar, e aí vai, entende? O camarada pegou ali um texto, supostamente ele está falando sobre a Bíblia. Como eu estive há pouco tempo atrás, eu não sei se eu falei para vocês na matéria anterior, eu estava assistindo um palestrante que ele estava ali falando de Jesus. E eu parei ali na internet, e olha que coisa bacana, e o cara estava falando coisas boas mesmo. E você precisa fazer isso, fazer aquilo outro, e princípios bíblicos robustos ele estava trazendo, e de repente ele, em um determinado momento, no finalzinho da palestra, ele não é cristão, mas eu já estava quase glorificando de pé na palestra do camarada. No finalzinho da palestra, ele chegou e falou: olha, Jesus era uma pessoa assim como eu e você, cheia de erros. Foi isso que ele falou. Mas se ele conseguiu, né, ir até o final, apesar dos seus defeitos e erros, você também vai. Então, quer dizer, ele usou ali trechinhos da palavra de Deus para tentar dar autoridade ali no que ele estava falando, mas ele cometeu uma exegese, colocou as suas ideias. Então, gente, há que se tomar um cuidado quando eu não sou contra pregações temáticas, não sou contra, porém requer um cuidado dobrado, porque há uma grande tentação, sabe? É uma tentação. O camarada, ele é pastor. Ele sabe que o irmãozinho Pedrinho tá fazendo tal coisa errada. Ou tá estacionando o carro na vaga errada. Aí o pastor, ele vai e usa ali, né, alguma coisa para... Sonho Caçapava. A gente parou de falar cidades, porque o pessoal tava se ofendendo aí. Então agora não vamos começar a falar de... Acho que não tem nenhum americano aí, vamos começar a falar de país. Mas, ó... Vamos falar da Croácia, pastor, Croácia. Isso, Croácia, acho que é um país bom, hein? Só falta aparecer um croata daqui a pouco. Então, gente, o que acontece? Às vezes a pessoa, ela quer dar aquele, sabe? Eu já vi casos, o camarada dá alfinetada na esposa durante a pregação, o camarada dá recado pro filho, o camarada pega no pé do diretor de diáconos, do músico, e por aí vai, sabe? E não tem nada a ver com o texto, sabe? Sai totalmente do texto e fala ali. Igual tem um meme na internet aí, tem um pastor que não gosta de melismas. Esqueci o termo que ele usa, ele não gosta de melisma. Então, assim, ele tenta usar a Bíblia para dizer que melisma é errado. Enfim, ó, Ricardo, estão pegando seu pé. Ó. Ele fala assim, ó, no esmerilho e no não, irmão. Isso, esse camarada aí. Então, você vai, meu Deus, da onde que ele tirou isso? Que texto que...
De onde que veio essa ideia que não pode fazer um melisma numa música? Então são pessoas que querem impor suas ideias, e aí pega um texto isolado ali, qualquer coisa. Ó, tem um caso que eu vi recentemente não, já é antigo, mas o camarada ele estava adulterando com as membros da igreja e utilizando um texto da Bíblia. E, na verdade, era um texto que fala, não vou lembrar agora de cabeça o texto, mas que falava contra o adultério, e ele não percebeu que tinha ali uma palavra, um não, e estava ali usando, e as pessoas, enfim. Então, é algo assim que precisa tomar muito cuidado, e para nós mesmo, realmente, quando você está ali ministrando, é um cuidado para se tomar, trazer as verdades bíblicas, não a sua opinião. Então, a Professor, posso pessoa que falar ela vai... rapidinho? Pode falar. E quando a pessoa também fala uma coisa assim que não tá na Bíblia, mas que não tem nada a ver? Resumindo, aconteceu comigo. Meu pai conheceu uma moça pela internet e falou que ia casar assim, muito rápido, sabe? E ele falou que ela é pastora. Aí ele falou, ela vai pregar lá na minha igreja, vai lá pra você ver e tal, né? Conhecer ela. Aí eu fui, resumindo. Aí quando chegou a hora dela pregar, antes dela começar a pregar, ela pegou e falou assim, irmãos, hoje a gente vai falar sobre Ezequiel 37. E eu já tinha orado, falei, Deus, se eu quero que o Senhor me mostre, né? Realmente, se essa mulher é de Deus mesmo, se ela é pastora mesmo. Eu não sei muito, mas que o Senhor vai me mostrar desde o início. E ela gritava muito, sabe? Sem criticar, cada um tem um jeito de pregar, tudo bem. Mas aí quando ela falou assim, irmãos, eis que o osso o osso é muito importante, que o osso é o primeiro órgão que se forma dentro da barriga da mãe. Eu falei, o quê? Quando ela falou isso, eu falei, não, para. Eu falei, Jesus, muito obrigado, porque ela já mostrou para mim que ela não sabe da palavra de Deus e muito menos de nada. Porque o que gera primeiro dentro do seu útero é o coração. Tô certa? Sim, isso mesmo. Então. Aí eu fiquei assim, meu Deus, é totalmente fora do contexto nenhum. E eu fiquei impactada com aquilo. Mas continuei ouvindo aquilo e para ajudar, ela parou de falar o que ela estava falando. Ela pegou na minha mão e falou assim que Deus estava me tirando do cativeiro. Eu falei, Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Que cativeiro é esse? Que eu não aceito isso na minha vida. O cativeiro é essa pregação, né? Tô saindo daqui. Foi o que eu pensei depois. Eu falei pro meu marido, eu falei, gente, falei, olha, Deus, obrigado. Não sei muito, mas tem misericórdia dessa mulher que ainda que diz que é pastora. Não é fácil, meu Deus. Sim, então, gente, existe mesmo isso acontecendo muito. E é assustador, sabe, nos dias de hoje. É assustador. Essa história de camarada briga com o pastor, vai ali, abre uma igreja na esquina, coloca lá uma placa lá, igreja dos irmãos da esquina, e pronto. E se autodenomina pastor e começa ali aí começa a pegar sobre o osso. E aí vai. Então, gente, é por isso que é muito importante que a gente tenha o domínio da hermenêutica, porque muitas vezes você vai a uma, né, para mim também, essa história eu vou usar nas próximas aulas aí. O que acontece é que a gente vai em algumas situações, isso é comum, e você vai ouvir ali o texto, a pregação, e aí depois você vai verificar como os bereanos fizeram. E aí você vai usar os recursos da hermenêutica e aquilo vai te convencer. Se for realmente extraído do texto, se é um princípio bíblico, você vai assimilar aquele conteúdo e isso vai ser consolidado para você com base na ferramenta hermenêutica que você usou. É por isso que é tão importante. Vamos continuar aqui. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a exegese, só para a gente fixar bem. Então, gente, exegese é quando a pessoa interpreta e coloca a sua ideia, não se atém à ideia do escritor bíblico.
quando que vai acontecer, né, a exegese? Dar ao texto um sentido que ele não tem. Quer ver só? Vamos abrir aí 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, para a gente ver. Quem achar aí pode ler, por favor. 2 Coríntios 3, 6. Pode ler? Pode ler. O qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ótimo. Então, gente, com base nesse texto, criou-se uma lenda, um mito. Inclusive, eu ouvi isso quando eu era criança e fiquei morrendo de medo de que se você lesse, estudasse demais a Bíblia, você morreria espiritualmente. Tinha, inclusive, um tempo atrás, a ideia de que se você lesse muito o Apocalipse, você ficava louco. E as pessoas começam a trazer isso. Acaba se dando um sentido ao texto que ele não tem. E aqui, gente, não precisa ser uma análise hermenêutica muito aprofundada. É questão de mera interpretação do que Paulo está falando. Paulo está falando a respeito da lei, não a respeito do conhecimento. Então veja a diferença. Ele está falando a respeito da lei. A pessoa que se prende à lei, ela não consegue se santificar, porque a lei não tinha capacidade para levar o homem a Deus. Agora, o Espírito é o que traz a lei escrita no coração. Então, se você ler o capítulo todo, isso está bem evidente aqui. Né? O Espírito ele dá vida à palavra de Deus e ele torna isso uma realidade no coração das pessoas. Ele nos dá condições de cumprir. A lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Então, quando você olha a Bíblia como um todo, fica muito fácil de você entender isso. O Paulo jamais está querendo dizer que você conhecer as Escrituras mataria você. Vamos em frente. Ignorar o contexto em que o texto está inserido. Aí é o que a irmã ali falou, da pessoa que pega ali a parte B do versículo e muitas vezes ela extrai aquele trechinho para defender uma ideia. Só que quando você lê um pouco antes ou um pouco depois, você vê que não tem nada a ver. Esse é o maior erro que se comete nos dias de hoje. É pegar um texto isolado e tentar interpretá-lo ali de uma forma isolada. Por exemplo, eu vou citar algo aqui. Eu sei que a pessoa não fez na maldade, eu conheço a pessoa, por isso não vou citar nomes, mas a pessoa, ela pegou um texto em que o profeta, ele traça um paralelo entre o rei de Tiro e Satanás, sabe? Ele atribui ali, coloca ali características e ele começa a profetizar contra o rei de Tiro, só que na realidade está falando de Satanás. E a pessoa pegou uma frase desse texto e colocou num convite para um evento da igreja. Quando eu vi o convite, eu falei, meu Deus, é o texto que fala de Lúcifer. Aí eu fui, avisei, alertei, entende? Mas já tinham soltado, entende? Porque é bonito, né? Quando fala ali a respeito, você andava nas pedras afogueadas, você era, né, fala sobre a questão do louvor, era perfeito. E a pessoa pegou uma daquelas frases ali, você pegar um texto e não considerar onde está inserido.
E assim, gente, é uma coisa muito fácil de se fazer, por isso que é um cuidado que nós temos que tomar. A, eu estava até pensando, meditando um pouquinho antes da gente iniciar a aula, é, talvez ali uma das coisas mais importantes para todos nós, e para todos nós mesmo, hoje e até nós partimos, é sempre termos humildade quando vamos interpretar a Bíblia. É sempre ter humildade, é ter ali, opa, peraí, deixa eu estudar, deixa eu entender, sabe? Esse negócio de, vamos ver o que Deus vai falar hoje, abre aqui, pá, pô, não, isso aí não funciona. A pessoa que faz isso, ela está correndo um grande risco, porque realmente precisa se ter, é necessário que se tenha um cuidado para extrair ali a verdade do texto. Senão a pessoa pega ali e um trechinho e começa a formular ali um ensino que não tem nada a ver com o que foi escrito na Bíblia. Vamos em frente. Pastor Joel, Pode posso falar. fazer uma pergunta? Claro. Nesse caso aqui, encaixa o. Eu escutei muito, né? Que a turma fala assim: quem é filho de Jesus, comereis o melhor dessa terra. Mas, na verdade, se você pegar o versículo inteiro, ele não fala só isso, né? Entra nessa parte também, igual tem gente que só pega o final de um versículo, uma palavra, alguma coisa e tenta passar aquilo para os outros. Perfeito. O irmão foi bem, pegou um exemplo muito bom. Nesse texto mesmo, tem toda uma lista de condições. Tem vários fatores condicionais para que a pessoa desfrute dessa bênção, dessa promessa bíblica. E tem gente que pega só a promessa. É onde a gente tinha antigamente a caixinha de promessas, né? Só vinha ali os textos falando bem. Né? É bem isso. É exatamente isso, irmão. Aí a pessoa ela pega só aquele trechinho e começa a pregar sobre isso. Você vai comer o melhor dessa terra. Deus tem isso para você. E não fala o caminho para que a pessoa, o princípio para que a pessoa alcance isso à luz das Escrituras. Vamos em frente. Desconsiderar a linguagem. Então, um exemplo disso é o que se chama anacronismo semântico. É a definição de um termo antigo pelo seu significado mais recente. Quer ver só, gente? Abra sua Bíblia aí, no livro de Salmos, capítulo 119, verso 105. Quem achar aí pode ler, por favor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ótimo. Então, de bate-pronto, quando a gente olha esse texto, a gente vai dizer lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra lâmpada, o que te vem à cabeça? Iluminação, luz. Iluminação. A gente pensa numa lâmpada. Só que quando você vai entender o texto, se você vai estudar o texto, não é a lâmpada como nós temos nos dias de hoje. Naquela época era uma lamparina que iluminava utilizando óleo, azeite. Então perceba que quando você vai ali, quando você pensa na época, as coisas tomam um sentido e uma dimensão um pouco diferente. Aí, se você quiser, para você ver como de um texto você consegue extrair muita coisa. Pense que naquela época era uma lamparina e imagine que você não tinha iluminação pública. Então, uma pessoa que tivesse que se deslocar de um local para outro à noite, essa lamparina faria toda a diferença.
Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a um local onde não tem iluminação pública, no meio do mato, no meio da roça, e já teve essa sensação. É uma escuridão. Então, um ponto de luz para aquela pessoa era algo assim, vida ou morte. Entende? Era algo assim vital para que ela pudesse se deslocar sem se ferir. Não se tinha pavimentação naquela época. Então, é algo assim que faria muito mais diferença do que hoje para nós que temos iluminação pública. Se você queimar a lâmpada da sua casa, você abre a janela, pega lá a luz do poste, entra a luz do vizinho e por aí vai. Né? É até interessante quando acaba a energia no bairro, né? O desespero que as pessoas ficam. Agora, naquela época não era isso, era um breu total, principalmente para quem morava mais isolado. Então, o sentido de uma luz é muito mais amplo. Quando você olha você olha a palavra na época. Que é um exemplo de anacronismo bastante interessante, esse não no âmbito das palavras, mas aquela pintura de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, isso, A Última Ceia. Se você olhar, vocês vão estudar isso com mais profundidade em cultura bíblica, mas só trazendo para reforçar a ideia. Se